Se você já falar um pouquinho sobre Docker, com certeza você sabe que ele vem para resolver aquele clássico problema de que no servidor não está funcionando, mas a minha máquina funciona. E de fato o Docker resolve isso, mas se eu te falar que vai muito além, seja você um desenvolvedor Node, Python, Java ou qualquer outra linguagem, Docker é a porta de entrada para o mundo de DevOps e CI/CD. Então chegou o dia de você aprender de vez essa ferramenta. Se você ficar até o final, eu prometo que eu vou te explicar como grandes corporações usam Docker em suas aplicações. Fica aí, eu sou Marcelo Matheus, do canal Celo Dev. Vamos embora pro vídeo. Antes da gente falar propriamente sobre Docker, a gente tem que entender qual problema ele resolve. Aqui eu trouxe à esquerda uma arquitetura simples em que várias aplicações rodam juntas no mesmo sistema operacional. Provavelmente você aí no seu computador você roda junto Redis, junto com aplicações Python, junto com Postgres. Só que qual é o problema dessa arquitetura num servidor de produção? Imagina que você tem que executar aplicações Python com versões diferentes. Um usa o Python 2, o outro usa o Python 3. Imagina, em outro cenário, que uma das aplicações cause vazamento de memória, que vai interferir diretamente nas outras aplicações. Imagina ainda mais um cenário em que, por algum motivo, você precisa reiniciar o sistema operacional em razão de algum problema que deu em uma aplicação. Você vai ter que parar todas as aplicações para fazer esse reinício. São infinitos cenários em que essa arquitetura possui problemas. E tudo é causado pela ausência de isolamento das aplicações. E aí a gente entra na ideia de máquinas virtuais. Eu tenho aplicações rodando dentro de sistemas operacionais individuais que vão estar dentro de um software maior. Aqui, como exemplo, eu trouxe o Hypervisor, em que dentro dele eu tenho um Ubuntu, que por sua vez tem dentro o Redis, tem o Fedora, que por sua vez tem o Python, e o Windows, que dentro do Windows tem o Postgres. Então eu estou executando 3 máquinas virtuais com o Hypervisor, compartilhando o mesmo SSD e a memória RAM. Só que qual que é o problema também desse modelo? O Ubuntu, Fedora e Windows são sistemas operacionais completos que são pesados e levam muito tempo para serem inicializados. Então, eu estou gastando, desperdiçando memória e SSD, sendo que o que eu preciso é apenas a aplicação final, o que eu preciso é apenas o Redis, Python, Postgres, eu não preciso do sistema operacional completo. Eu tenho a necessidade de trabalhar diretamente com o kernel do meu computador. Aqui eu estou com o Hypervisor, eu estou emulando hardware. Diferentemente de uma nova abordagem usando Docker, em que eu tenho apenas o Linux como raiz, como servidor operacional básico completo, e dentro do Linux eu tenho a engine Docker, que vai isolar essas aplicações sem necessariamente ter que criar um sistema operacional para cada uma. Isso faz com que o Docker compartilhe o mesmo kernel do meu computador, tornando muito mais eficiente a execução das aplicações e muito mais fácil de eu replicar esse ambiente em outro computador, em outro servidor. Diferente daqui que eu tenho que levar vários arquivos de configuração. No Docker, eu consigo replicar isso com muito mais facilidade. É como se cada uma dessas aplicações aqui estivesse isolada da outra, né? Então eu tenho aqui a definição de um container, né? O container do Redis, ele está totalmente isolado do container Python, do outro container Python. Eu posso ter versões de Python diferentes para cada uma. Aqui eu posso ter o Python 2, aqui eu posso ter o Python 3. E aqui tem o Postgres e eu posso reiniciar o container sem interferir no outro. Posso ter um vazamento de memória, uma invasão hacker que muito dificilmente eu vou ter uma interferência no outro container. Agora que a gente já falou sobre a ideia de isolamento de aplicações, a gente pode falar propriamente sobre Docker, né? Para você levar sua aplicação para dentro do Docker, seja ela Node, Python, qualquer outra linguagem ou framework, eu tenho 3 componentes principais: o Dockerfile, a imagem e o container, né? Sendo o principal deles a imagem. E o que consiste nessa imagem? Imagina que você juntou a sua aplicação junto com todas as outras bibliotecas que ela depende, com todas as configurações e construiu um pacote totalmente imutável e pronto para ser colocado em execução. Quando esse pacote, esse conjunto de coisas é executado, ele se torna um container. E para eu construir essa imagem, eu tenho o Dockerfile, que a gente vai ver mais à frente, que assim que eu tenho as instruções para construir essa imagem, eu faço build, processo de build, tenho uma imagem, e quando eu executo essa imagem, faço ela rodar, eu tenho um container de fato. E eu listei em 3 passos básicos
esse processo, né? A criação do Dockerfile e da aplicação, você vai precisar de alguns arquivos, o Dockerfile em si que eu mostrei agora, o Docker Ignore, que funciona de uma maneira muito semelhante ao Git Ignore. Basicamente, você vai listar nesse Docker Ignore o que você não quer que contenha dentro da sua imagem. E depois que eu crio o Dockerfile, esse arquivo aqui, eu listo os comandos dele, eu dou build e eu crio a minha imagem. A imagem que é o print ou a receita da sua aplicação. Receita de como essa aplicação é, uma série de passos para ela ser executada. E de fato, assim que eu tenho a minha imagem, eu dou o Docker Run, né, e eu transformo uma imagem em um container, que nada mais é do que uma imagem em execução. Mas eu tenho outra alternativa hoje. Ao invés de eu ter que sempre criar uma imagem, depois executar ela como container, eu posso simplesmente definir um arquivo chamado Docker Compose, que a partir do meu Dockerfile e também do Docker Ignore e da aplicação, ele vai automaticamente já criar a imagem e subir o container. Tudo isso automaticamente. E o Dockerfile ele também é usado principalmente para quando eu tenho mais de um container na minha aplicação. Então, ao invés de eu ter que subir container por container, nesse processo aqui, no processo A, eu posso simplesmente subir todos de uma vez com o Docker Compose, que é esse arquivo aqui, ó. Notem que eu tenho heads aqui, tenho o app aqui. A gente vai voltar nesse arquivo daqui a pouquinho. Tem 2 containers aqui. Muitas vezes eu não quero ter que criar minha imagem do zero, né? Uma imagem nada mais é do que a aplicação junto com tudo que ela precisa para ser executada. E eu posso ter essas imagens prontas e achar elas em registries. Um registry nada mais é do que um repositório de imagens e o principal deles é o Docker Hub. E eu vou entrar aqui no Docker Hub e pesquisar pela imagem oficial do Redis. Uma coisa importante é que no primeiro momento, se está tendo um contato com o Docker agora, não precisa ficar decorando comando, pegar uma lista de comandos e ficar olhando, deixar do lado aí do seu computador, não precisa disso, tá? Isso é algo que você pega com a prática. E você observar que a própria página do Redis vai listar para você como é que você executa o container do Redis a partir da imagem deles. Eu vou copiar isso aqui. Aí aqui, já com o Docker rodando, obviamente, eu vou abrir meu terminal e eu vou colar aquele comando. Mas antes, a gente viu aqui no fluxo que eu tenho a imagem e no momento que eu dou Docker Run, eu transformo ela em um container, né? Então eu colei aqui o meu comando Docker Run. Docker Run, eu tenho a imagem heads, a imagem oficial, e eu posso passar argumentos para o Docker Run, né? Um deles é o traço name e eu vou falar Docker, esse aqui é o nome daquele container, aqui você pode colocar o que você quiser, né? O Redis sugeriu a gente colocar só no Redis, mas eu posso colocar aqui meu container Redis e eu posso ir lá executar. Mas aí a gente vai ver outro argumento que eu também posso passar e é muito importante, né? Que é o "-p", que eu vou dizer para o Docker qual é a porta que, a partir de uma requisição servidor hospedeiro, eu vou mapear para dentro do Docker. E a gente vai ver, antes de executar esse Docker Run aqui, a ideia de redes no Docker, né? Eu tenho o meu cliente, eu faço uma requisição HTTP, apenas como exemplo, pode ser qualquer tipo de solicitação e comunicação. Tenho um cliente, faço uma requisição HTTP para o servidor hospedeiro, ou seja, meu sistema operacional Linux, como a gente viu lá no começo. O servidor hospedeiro, então, vai ver se o Docker tem alguma porta exposta para fora. E esse argumento, "-p", é justamente para isso. Vai dizer, sistema operacional, eu tenho exposto essa porta aqui, a porta 8000, por exemplo. Então, no momento que o servidor hospedeiro ver que tem uma porta exposta dentro do Docker, ele vai e manda para dentro do Docker. Mas, se você observar aqui, eu tenho também portas não expostas, né? Que é o caso aqui do container Postgres, que é um banco de dados. Eu não preciso expor ele para fora da rede Docker, né? Tudo isso aqui é a minha rede Docker. Não preciso estender e expor o meu container Postgres, meu banco de dados, para fora do Docker, porque ele vai ser usado apenas pela minha aplicação Node
que ela sim é exposta para fora através da porta 3000. Né? E o container Node vai lá e chama o container Postgres através da rede Docker. E no Docker a gente tem a ideia de redes de uma forma parecida com o que a gente vê em VLAN, né, que são uma separação lógica de redes e subredes. Eu tenho a rede padrão do Docker, que é a rede em que todas as aplicações containers Docker podem se comunicar, e eu posso segmentar uma nova rede. Né? Eu posso ter uma rede separada, a rede A, em que os containers dentro da rede A só conseguem se comunicar entre si. Então, se eu tivesse outra rede B separada aqui, com um container Python, eu não conseguiria me conectar com os containers na rede A. Né? Não através da rede Docker, né? Não através da rede interna do Docker. Mas se ambos estivessem expostos para fora da rede Docker, conseguiria me comunicar entre eles externamente. Tá? Vou abrir de novo meu terminal. Então, no momento que eu digitar aqui um "-p", eu posso vir aqui e digitar qual porta do hospedeiro, né, do meu sistema operacional Linux, que eu quero receber e para qual porta do Docker eu vou encaminhar aquela solicitação. Essas portas podem ser diferentes, mas aqui eu trouxe a porta padrão do Redis. Então, no momento em que bater no meu sistema operacional, eu já envio para dentro do Docker. E aqui no caso do Redis, existe outro parâmetro aqui também que eu vou passar. Eu traço require pass, que eu vou falar qual é a minha senha. Minha senha é 123. Vou lá. Isso vai definir uma senha para o Redis. Como ele já achou no cache aqui a uma imagem Redis que eu já tinha anteriormente, ele não precisou baixar. Mas no seu caso, se for a primeira vez que você está baixando o Redis, ele vai demorar um pouquinho aqui para baixar a imagem normalmente. E assim que concluir o download, ele vai iniciar o container. E para ver se o container está realmente rodando, eu vou digitar o comando docker ps. Olha lá. Observe que aqui eu tenho o container ID, que é o ID do container. Eu tenho a imagem. Eu tenho o tempo que eu criei. O comando docker entry point, que isso aqui é outra coisa, a gente pode entrar em outro momento. Tem um status, né, que ele subiu 29 segundos atrás. A porta, como eu falei para vocês, ele está recebendo do hospedeiro 6379, encaminhando para a rede Docker através da mesma porta, e o nome do meu container. E se eu quiser parar esse container, basta eu digitar docker stop, o nome do container, ou as iniciais do ID, eu vou digitar AD aqui, né, que é inicial do container ID. E se eu dar um docker ps de novo, o container não está mais sendo executado. Mas para eu ver os meus containers que estão executando e os que não estão executando, basta eu dar docker ps-a, que vai estar listando para mim lá o Redis e um outro container que eu tinha aqui. Nota que o status dele é excited 13 segundos ago, né? Que ele parou 13 segundos atrás. Mas se eu quiser voltar esse meu container sem ter que reconstruir ele a partir da imagem novamente, basta eu dar um docker start e o começo novamente do ID. Se eu dar um docker ps novamente, tá lá, rodando. E em algum momento você vai precisar interagir com o CLI dessa aplicação, no caso do Redis, um banco de dados. E para a gente poder fazer isso com o Docker, basicamente eu vou vir aqui docker exec-it, eu vou digitar qual é o container que eu quero fazer essa iteração, meu container Redis, e eu vou digitar qual é o CLI que eu vou usar, Redis CLI. Assim que eu digitar, vai abrir aqui o terminal da minha aplicação. E como a gente definiu uma senha no Redis, eu vou digitar auth, colocar minha senha 123. E no que der OK aqui, eu posso fazer interações com a minha aplicação Redis. Posso digitar set canal celodev. Isso aqui já são comandos do Redis, tá? O set eu vou inserir conteúdo nessa chave canal, vou digitar celodev. No que eu der um get canal, vai vir para mim celodev, rodando normalmente. Para eu sair, basta dar um exit, que eu volto para o meu terminal.
e vejo lá o meu container rodando ainda. Agora que a gente já sabe executar uma imagem externa vindo do Docker Hub, a gente vai aprender também como é que cria uma imagem. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples de uma aplicação Node. E o processo ele é basicamente o mesmo. Mas, obviamente, ele muda conforme a sua aplicação. Se ela é Python, se ela é Node. Eu trouxe o exemplo de uma aplicação Node aqui por ser mais simples. Em que eu tenho o meu Docker Ignore, meu Docker Compose e o meu Dockerfile. É uma aplicação que vai interagir com o nosso Redis. E aqui é uma aplicação Express básica de back-end. Eu tenho uma rota /save em que eu vou salvar o meu conteúdo na chave MyKey. E eu tenho uma rota get em que eu vou resgatar o meu conteúdo na chave MyKey novamente. O meu Dockerfile para criar essa aplicação, eu vou dizer qual é a imagem de origem, né, o from Node 22 Alpine, e esse traço aqui ele pode variar totalmente. Isso aqui é qual versão eu quero daquele Node. Aqui no caso Alpine é uma versão mais leve. Existem várias versões. Eu vou definir um diretório dentro do Docker, onde é que eu vou colocar essa minha aplicação. E eu vou copiar inicialmente o package.json, porque o package.json contém a minha lista de dependências. E no que eu copiar o package.json, eu posso instalar as dependências lá dentro. O comando run é para executar um comando. Tá? E aí, em seguida, eu compilo o resto da aplicação. E eu digo aqui que eu vou expor a porta 3000, mas isso aqui é somente para documentação. Tá? Isso aqui não de fato vai expor a porta como a gente viu lá no terminal. E, por fim, eu vou executar o comando npm start, que no meu package.json está definido para iniciar a aplicação. Então, se eu tenho o meu Dockerfile, eu tenho a minha aplicação, eu tenho o meu Docker Ignore, eu tenho que criar uma imagem para transformar essa imagem em um container. E para eu criar essa imagem, eu vou entrar aqui no meu terminal, eu vou digitar docker build -t, eu vou digitar o nome que eu quero dar para a imagem, né? app.img, e eu vou digitar de qual Dockerfile ele vai se inspirar para criar a imagem. Eu digito aqui ponto, porque o meu Dockerfile está nesse diretório. Tendo a minha imagem criada, eu posso vir aqui, dar um docker images e ver que ela foi criada. Para eu executar essa imagem, tá, eu preciso do Docker Run. Lembra da gente também definir a porta. Minha porta aqui vai ser 8080 para 8080 dentro do Docker, -d. Eu vou digitar --name, vou dar um nome para o meu container, no caso aqui Node Container, e eu vou dizer qual imagem eu vou me referir. No caso, a nossa imagem lá é app.img. E aqui agora, mas se a gente observar aqui, a minha aplicação ela necessita de uma variável de ambiente do Redis URL. E lembra que no momento em que eu coloquei ela no docker ignore.env, ela não vai para a imagem. Então ela tem que ser passada no momento em que eu executar esse container aqui. E para isso eu tenho que inserir parâmetro -e. E é muito importante que ele seja colocado antes do nome da imagem, tá? Então, digito -e, sem espaço nem nada. Vou digitar Redis URL igual. Vou digitar sem aspas, simples em nada. Agora a senha, que a gente definiu lá antes, lembra a minha senha 123. Vou digitar qual é o endereço do host. E aqui é importante a gente entender que eu não posso digitar localhost. Por quê? Porque o meu container Redis ele não está dentro do container Node. Ele está fora. O localhost é do computador, não do container. Então, eu preciso digitar aqui host.docker.internal, porque aí eu vou estar falando de uma aplicação que está dentro do Docker, mas não está dentro do container do Node. O Redis não está dentro do container do Node. Digitei isso. Então, agora eu vou digitar qual é a minha porta, a porta padrão do Redis, /0. Por que esse /0? Porque o Redis automaticamente cria 16 bancos de dados. E o padrão deles é o 0. Tá? É onde é que a gente definiu. Então, /0 eu vou comunicar com esse banco de dados. Mas eu notei uma coisa que isso dará erro. Estou falando aqui para o Docker que ele vai escutar na porta 8080 e encaminhar para a porta 8080. Porém, a minha aplicação Express no Node está escutando na porta 3000. Então, eu tenho que vir aqui dentro do meu comando e tirar 8080 e colocar 3000.
Porque aí da porta 8080 externa do meu sistema operacional hospedeiro, eu vou encaminhar para a porta 3000 dentro do Docker. Aí agora eu posso executar. Dou o Docker PS para eu ver se está rodando. Tá lá. Para eu ver os logs desse container, eu vou digitar docker logs node container. Ele vai ter que ter esse servidor rodando em HTTP localhost na porta 3000. Olha lá. Agora eu vou usar um cliente para consumir essa API que eu fiz. Aí vocês podem usar qualquer cliente, Postman, Insomnia. Eu instalei aqui o Toder Client como extensão do VS Code. Eu vou digitar http localhost porta 8080. Eu não vou usar 3000 porque aqui eu vou estar comunicando com o meu sistema operacional hospedeiro. Vou digitar save, que é o nome da rota post que a gente tem lá. Eu preciso passar o name no body da minha requisição. Então venho aqui e digito name Marcelo e eu vou enviar. Olá, Marcelo, salve no resto com sucesso. E para eu fazer a busca dessa mesma chave que eu defini, nesse momento eu vou aqui e dou um /get. Vou apagar aqui. Name Marcelo. Essa aplicação, eu vou disponibilizar ela para vocês aí no GitHub, para vocês poderem copiar. Então, nossa API funcionando como esperado. Porém, vocês viram que a gente teve que subir a aplicação Redis e somente depois subir o container do nosso servidor Node. E isso não é prático, né? Isso aqui a gente está com aplicação minúscula com apenas 2 containers. Imagina vários containers, né? E para facilitar esse processo, a gente vai usar o Docker Compose, né? Que a gente viu anteriormente, que é esse arquivo que vai definir os serviços, né, o caso Redis e o app, né, os dois containers que eu vou executar. No caso Redis, eu vou falar qual é a imagem de referência, o Redis latest quer dizer que é a última imagem. Vou definir qual é o nome do container, no caso aqui, meu container Redis, a porta dele e o comando para eu executar ele com a senha, nossa senha, require pass, eu coloquei como variável de ambiente, que vai pegar na minha variável de ambiente local. É importante notar aqui que esse comando é na hora já de executar o container, então eu não vou criar nenhuma imagem com a Redis URL, tá? Eu vou apenas executar o meu comando de execução do container. E aqui eu vou criar o meu container Node, eu chamei ele de app, eu vou construir ele, eu vou buildar a imagem dele, e quando eu for executar, eu vou chamar o container de meu container app. As portas eu vou mapear de 3000 para 3000. Poderia fazer da mesma forma 8080 para 3000, mas eu vou fazer de 3000 para 3000 mesmo. E aqui eu vou dizer que esse container ele só pode ser iniciado quando o Redis for iniciado. Então eu uso a propriedade depends on do Docker Compose e eu vou dizer que a aplicação Redis ela deve ser iniciada antes do app, tá? E como variável de ambiente, ao invés de eu passar um -e, como a gente passou lá no Docker Run, eu vou digitar aqui environment, eu vou colocar quais propriedades da variável de ambiente que ele espera, ele vai buscar na minha .env local, tá? E vai inserir no container em execução e não na imagem. E aqui eu estou criando um volume. O que é um volume? Isso é um conceito um pouco mais aprofundado, mas é de persistência de dados do meu container. Se eu iniciei o meu container e eu excluir o meu container, eu vou perder os dados que eu usei dentro daquele container. Um exemplo de um banco de dados, né? Eu preciso, independente se o container for apagado ou não, persistir esses dados lá, né? Então eu vou usar um volume para isso. E a gente pode entrar mais em específico sobre isso em outro vídeo. E eu dito aqui qual é o comando para eu iniciar o meu container app, que é o npm start, que está definido lá no meu package.json. E o env file, eu vou estar falando qual é o arquivo .env, né? Que no caso aqui é o próprio .env. Para eu executar isso aqui, basta eu vir aqui, ter o meu Docker Compose na raiz, junto com a minha aplicação, e eu vou digitar aqui Docker Compose up
e vou iniciar o processo de build, mas eu notei que meu container head já está definido. Então, os nomes dos containers, eles têm que ser exclusivos, né? O heads que a gente iniciou anteriormente, ele usa esse nome, meu container heads. Para eu parar ele, é um docker stop, meu container heads. Aí vou parar ele aqui. Dá um docker ps de novo, vou ver que ele parou. Mas note que eu derrubei um container, mas não parou o outro. Só que sem o heads, o meu node container não funciona. Então, vou dar um docker stop node container, porque agora a gente vai subir eles através do docker compose. E no docker compose, eu preciso aqui de outra coisa também, esclarecer outra coisa. Na .env, nossa, a gente não está usando mais o docker internal aqui no endereço do meu host. Eu estou usando o nome heads, porque o Docker consegue descobrir o nome, ele atua como descobridor de nomes. No momento em que o Docker Compose eu defino heads aqui como nome do meu serviço, eu posso usar esse nome também para ser o nome do meu host. Então, na env eu posso dizer que, em vez de Docker internal, eu posso colocar apenas heads. E aqui, uma coisa que eu me esqueci de falar, não basta eu parar o Docker com stop, eu tenho que remover o container também, senão ele vai dizer que o nome ainda existe. Se eu dar um docker ps -a, o meu container heads ainda está lá. Então eu não posso criar nenhum outro container com esse nome. Aí basta eu dar um docker rm e meu container heads, o nome dele, que agora sim eu dou um docker ps -a, ele não vai estar lá mais lá. E eu posso iniciar o meu docker compose. Meu container foi inicializado. Agora eu vou ver aqui se está tudo certo. Docker ps. A minha aplicação está lá, meu container app, meu container heads, como a gente definiu no Docker Compose. Vamos ver os logs deles. Docker logs, meu container app. Está executando na porta 3000. Vamos testar a mesma rota agora. Save aqui, endereço da nossa rota. Vou passar no JSON campo name com celodev. Coloquei 8080, mas na verdade aqui vai ser 3000, que a gente mudou no Docker Compose. Olá, celodev, salvo no Redis com sucesso. Vou digitar um get aqui, posso apagar o meu JSON. Tudo funcionando conforme eu esperava. Tudo que eu falei aqui é bem superficial, é uma breve introdução do que você precisa saber sobre Docker, mas já resolve muita coisa para quem nunca viu. Muita gente confunde o Docker com o Kubernetes, mas Kubernetes é uma coisa um pouco diferente. Quanto o Docker você usa para containerizar sua aplicação, o Kubernetes pega esses containers que você criou com Docker e escala e implanta eles de uma maneira muito performática. Quanto mais volume de tráfego chega para sua aplicação, ela precisa fazer um escalamento horizontal. E o Kubernetes vai atuar nesse processo. Ele vai fazer com que sua aplicação aumente horizontalmente no nível que ele permita e suporte aquele volume de requisições e de tráfego. Então, é outra coisa, é um assunto que você estuda posteriormente, né? E existe também pipelines de deploy automático, que, por exemplo, basta você mergear uma pull request na branch main do seu GitHub, ele automaticamente já desencadeia um workflow com GitHub Actions que constrói a imagem, faz o build da imagem a partir do Dockerfile e envia essa imagem para um registry ou ainda atua em um servidor remoto que faz o pull do seu Docker Compose e inicia o seu Docker Compose lá. Aqui a gente viu apenas o Docker Hub, né? Mas tem outros registries também. No caso da Amazon, da AWS, o registry da Amazon é o ECR, né? O Elastic Container Registry, né? Que é onde é que você vai registrar suas imagens para você executar elas em serviços da AWS, como o EKS, o ECS e vários outros. É isso aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu respondo com o maior prazer. Se tiver também dicas de vídeo para a gente fazer posteriormente, fica à vontade. Tá? Eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Vai fortalecer muito nesse começo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Tchau.